Olá, esse é o Opinião de um Cristão. Eu, um cristão comum, com uma opinião comum, mas que talvez pode ser a sua. É, bem, é, a proposta desse canal é fazer alguns reacts, né, com opinião de um cristão, que sou eu, que vos fala. Eu quis começar com este livro. Eu procurei bastante na internet a respeito de algumas análises, né? Eu gosto de buscar análises para poder deixar no hype dos livros e dos livros que eu leio, né? Dos assuntos que eu consumo e busquei deste livro que é A Cabeça de São Bernardo das Correntes. Não, pera, assim, assim, enfim, A Cabeça de São Bernardo das Correntes, que é do pastor Marcos Granconato. Não, pastor Batista. E, bom, procurei algumas análises deles, não encontrei, na verdade, né? O que eu encontrei foi ele falando a respeito do livro na agora não vou me lembrar o nome, que é no Vejam Só. Olha, vejam só. Então, em uma entrevista ele estava falando a respeito do livro, né? E eu não conhecia o livro ainda, mas foi o que me deixou hypado para poder ler o livro, né? Eu não sou muito fã de ficção, né? Principalmente de ficção cristã, mas conhecendo bem as pregações do autor já, é, eu quis dar uma olhada em como seria o livro, né? Ele disse que fez o livro para a filha dele, para as filhas dele, enquanto na intenção de falar do evangelho, de falar da história da igreja, então ele fez. E não era algo que era para ser publicado, era para ser, foi algo que ele fez no lazer dele para a família dele, né? E alguém chegou lá, não me lembro quem, ele diz, explica bem isso na entrevista do Vejam Só, vai lá conferir. Ele fala a respeito da publicação, de que essa pessoa, essa tal pessoa que chegou lá, disse que ele deveria publicar o livro, né? Bom, corretíssimo, corretíssimo. Ele não tem uma capa muito chamativa, né? Quer dizer, ele tem uma capa chamativa, mas o nome não é chamativo, né? Eu vi algumas pessoas criticarem dizendo que jamais comprariam um livro que tem um nome parecido com esse. Afinal de contas, a proposta do livro é cristã, né? É de falar do evangelho, mas que tem um nome que é pouco chamativo. Se chama A Cabeça de São Bernardo das Correntes, né? Quando se olha a capa, parece algo parecido com um ritual. Veja bem. Parece algum negócio que é um filme de terror, parece, né? Parece algo vindo de um filme de terror. Pois bem, é, o bacana, o bacana do livro é que ele traz emoções para você. À medida que você vai lendo, você se intera tanto, de tal forma na história, o livro traz esse engajamento que você não é como se você estivesse desprendido, né? O que te força a raciocinar demais a respeito dos assuntos, sabe? Digo, complexidade, né? O livro não é complexo, é uma ficção gostosa de você ler e que a proposta do autor ela é bem impressa, que é de pregar o evangelho e falar da história da igreja. Pois bem, e não só isso, né? Ele usa algumas histórias aqui com algumas referências também é, de algum tempo pra cá, né? Coisa de 20 anos pra cá. E não é difícil de entender as referências, né? É muito bacana. É, algumas das histórias mais interessantes que tem aqui, eu marquei algumas delas, né? Que é para poder falar aqui. As que são todas são assim de te trazer emoções mesmo. A primeira vez que eu li esse livro, agora estou lendo para minha filha, né? É, como leitor, quis passar isso para ela, né? Então, de noite ela me pede para poder contar a historinha para ela e bem, na hora que eu vou colocar ela para poder dormir, que eu tô do lado dela, ela fala: "Ah, o livro, papai, o livro, papai". E esse é o livro que eu tô lendo para ela agora. Né, tem o começo da história já é chamativo, né? Você fica pensando por que a cabeça de São Bernardo das Correntes, até mais ou menos
Até mais ou menos metade do livro você fica se perguntando por que a cabeça de São Bernardo das Correntes. Depois você vai entender a maneira que o autor coloca isso é simplesmente maravilhoso. O pastor foi fenomenal escrevendo isso daqui. É, e aí já começa com a senhora Dona Lola, né? Eu vou dar alguns spoilers aqui do livro, né? Mas é legal. Começa com Dona Lola, que é sofrida, é uma mulher sofrida do campo, né? Ela e do campo assim, né? Eles vivem numa chácara, né? E são caseiros, né? E eles vivendo lá, eles fazem os trabalhos da chácara, né? Porém o marido é beberrão e o marido sendo beberrão maltrata muito a mulher, ele espanca ela, né? Ele bate muito nela e ela tem uma vida sofrida, né? Tem um filho que acontecem algumas coisas não e acaba não vingando, então ela tem uma vida bem sofrida. O autor deixa bem expresso que a vida dela sabe, para poder te fazer é, é, te trazer à tona empatia pelo personagem, de que ela tem realmente uma vida sofrida. Você fica torcendo, sabe, fica pensando, poxa, por que, que não tem uma separação para essa mulher? E outra, lógico, é contada essa história em outro tempo diferente do nosso, em que o divórcio não era tão fácil, né? E você fica torcendo, você fica se perguntando por que não tem divórcio nessa história para essa mulher que é tão sofrida, que apanha, que tem tanta dificuldade com o marido. E eles são católicos, não tão fervorosos, né? Eles são católicos, o marido é católico somente nominal, né? E, enfim, várias coisas vão acontecendo na história desses dois personagens até que chega o momento em que Oswaldinho, que é o marido da Dona Lola, ele tem um encontro com uma onça que o ataca e ele sai perdendo, mas conversas vão acontecendo que deixam ele como se fosse o corajoso, o homem que viu a onça e matou. A expressão que é usada, né, a respeito dele é o que matou a onça na unha. Né? É simplesmente maravilhoso, mas ele não é esse tipo de pessoa, é aquele que finge a coragem. Né? Eu ouvi uma frase uma vez que dizia que você pode fingir qualquer virtude menos a coragem. Bem, no livro não é bem assim. Ele finge a coragem não por causa de coisas que as pessoas viram, mas coisas que as pessoas falaram, né? Aquele burburinho, um conta para um, outro conta para outro e outro conta para outro que envolve uma história. Ele resolveu se aproveitar dessa história e a partir daí fingir ser um homem corajoso, o que não era o caso dele. Mas é simplesmente maravilhoso. Tem outra história, por exemplo, que é a do filho dela ou do segundo filho dela, que vem depois da morte que foi o filho de Oswaldinho, né? Antes da morte dele. Que não é ruim falar esse spoiler da morte dele. É legal você entender como que ele morreu. Né? Isso que é maravilhoso na história. Que é esse filho dela que é entusiasmado por rituais, coisas misteriosas, né? Ele faz algum. O pastor narra uma cena de um ritual, dele fazendo um ritual. E nisso, claro que nisso tudo, como eu já disse, o autor deixa impresso isso, na verdade, né, de que ele é pregar o evangelho, é falar de doutrinas cristãs, de doutrinas bíblicas, coisa sadia. É lógico que tem impressões teológicas do autor, né? Ele não é pentecostal, ele tem críticas ao pentecostalismo de forma mais velada, que é dentro da história, tem críticas ao pentecostalismo, mas assim, se for de mente aberta, se você estiver bem firme naquilo que você acredita, sendo pentecostal ou não, você consegue ler numa maior boa e não se sentir ofendido por isso, né? Afinal de contas, ler também traz maturidade, né? É bom sempre ler, mesmo aquilo que a gente não gosta.
É simplesmente maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Nesse ritual tem uma cena em que o pastor narra que ela é macabra. Depois disso, ela é macabra. Ela te traz um certo terror, né? Daquilo que os filmes de terror trazem à tona, né? Os filmes de suspense trazem à tona. E maravilhoso é também que, como é livro, tá no seu imaginativo. Eu acredito que o medo vem mais pela imaginação do que você ver alguma coisa, né? É simplesmente demais. Também tem a parte dos padres que se mudam para a região ali onde é narrado toda a história, e esses padres ele tem algumas enganações com o povo, né? Na tentativa de conseguir fama, poder. É uma clara referência ao farisaísmo do tempo de Jesus, né? E é, a maneira como o pastor narra a história desses pastores e o envolvimento desse pastor, não, perdão, do padre, e o envolvimento de um desses padres com a história em volta da cabeça de São Bernardo das Correntes é simplesmente demais também. Um caso, por exemplo, em que um desses padres tem um envolvimento antigo, bem antigo, com uma das doadoras, né, de, de, de bens para a Igreja Católica dali da região, né, que faz você pensar na índole, não porque é padre e, poxa, tem um protestante falando, não, mas na índole de qualquer um, porque ele também engloba em outras histórias a índole de, de jovens, a índole de pastores, né, de dentro da igreja, a maneira, o pastor foi muito sábio, eu acredito contando essa história, né, nessa parte do livro, que é sobre as dificuldades que a igreja tem, né? Por mais bela que a igreja é por fora, por mais compreensiva que ela seja com quem entra, por mais maravilhosa que ela pareça ser, principalmente nas telas, né? Que a gente tem esse grande problema. A gente olha pastores que são admiráveis. Eu admiro muitos pastores que estão nas telas do YouTube, obviamente, mas, né, compreendo que a igreja não é perfeita, mesmo a dele não é perfeita, né? E tem problemas que, se eu fosse de lá, né, eu ficaria abismado. Eu tenho certeza disso, ficaria abismado. Porque na tela não passa essa impressão pra gente. E ele faz questão de contar aqui. Por mais bela que a igreja pareça ser, ela tem seus problemas. Porque, obviamente, ela é feita, né, de homens falhos, como eu, como você. Então, ele fala de pessoas que, por exemplo, é, essa parte para mim é uma das mais maravilhosas, que é do destaque, aqueles que estão destacados, né? Aqueles que têm já uma maior visibilidade dentro da igreja, e aqueles que são menos visíveis. E esse que é mais visível, ele é visível, logicamente, porém ele tem mais visibilidade dentro da igreja, mas ele não tem a atividade mais necessária dentro da igreja. Quem é o que tem a, a atividade mais necessária, não a requerida, mas a mais necessária dentro da igreja, que está ali sempre apoiando os membros, que está ali sempre dando suporte ao pastor? Ele sequer tem cargo dentro da igreja. Ele fala do Marvin Cottrell, esse é o nome do personagem, Marvin Cottrell, que é um americano que tem sotaque, bastante sotaque falando português, faz parte da igreja, mas ele está ajudando em tudo, e não só nas atividades braçais da igreja, não só nas visitas, não só em relação a concertos, que ele tinha uma profissão de carpinteiro. Então ele, se não me engano, é carpinteiro, e ele ajuda nas coisas que tem que fazer dentro da igreja. Ele faz a mais, ele dá suporte pastoral, ele dá um suporte para pastoral, né, além do pedido do pastor, sabe? Aquele servo exemplar, né? Mas que não tem visibilidade nenhuma dentro da igreja. Pois bem, pastor narra também duas histórias que para mim são as mais marcantes, que dentro desta igreja, que parece ser muito bela, é a história de um jovem
que começa a aprender sobre a fé reformada e ele passa a questionar, como ele estuda muito, ele passa a questionar tudo que o pastor diz mesmo na aula dominical, durante o culto, enfim. Eu sei por experiência como é isso, porque quando eu comecei a aprender sobre a fé reformada, né, uma vez eu ouvi uma frase, eu não me lembro agora do o pastor que eu estava vendo, que ele falava sobre, é um pastor americano, que ele falava sobre um jovem, que o jovem é visto dentro da fé reformada, ou aquele que começa a aprender a fé reformada, ele é como um leão que precisa ser enjaulado, porque, enfim, né, o nome disso traduzido é soberba, né? É soberba que entra mesmo. Então, ao longo do tempo a gente começa a aprender, precisa ter experiência, precisa amadurecer nessa fé e são coisas penosas para passar. Eu passei por coisas muito difíceis até ter a humildade que eu achava que tinha mesmo nessa época, né? Então, o pastor deixa isso bem impresso na vida desse jovem, né? Que se arrepende, é algo lindo, te traz essa emoção. E também ele fala de uma jovem que também passei por isso dentro da igreja. O nome dessa jovem é Brenda Livorno, né? E ela é o tipo de garota que todos os jovens desejam, né? E pensam, essa é a mulher de Deus para minha vida, né? Quem que não passou por isso, meu Deus do céu? Quem que não passou por isso, né? E obviamente que ele narra a vida dela bem, da maneira como que ela é, a soberba que tem no coração dela é o personagem dele, né? Não tem aquela história de julgamento, mas é, a maneira como ela descreve muito do que talvez muito de vocês, eu passei por isso, talvez muitos de vocês passaram ou ainda passam dentro da igreja, né? A soberba, a vontade, né? Nem de ela não destrata ninguém, não maltrata ninguém, e na verdade as coisas que ela faz, ela mostra tanta empatia, mostra compaixão em certos aspectos para os jovens, são virtudes maravilhosas, mas que são corrompidas por aquele pecado de orgulho, de soberba. Eu quero que você continue me dando atenção, eu quero que você. Eu vou te ajudar, mas é na intenção de que você continue me desejando, que você continue me procurando, me almejando. Né? O pastor narra isso de maneira fabulosa. Eu, para encerrar esse vídeo, realmente indico A Cabeça de São Bernardo das Correntes. Lembra daquela frase, não se julga um livro pela capa? Pois bem, aqui você vai entender perfeitamente o que significa isso. Não se julga um livro pela capa. Leia. Você não vai se arrepender. Apesar de ser grande, né? Ele deve ter umas 400 páginas aqui. Faz um tempinho que eu li e eu tô lendo agora para minha filha, né? Ele tem um pouco mais de 400 páginas. Mas é tão maravilhoso, é tão gostosa a leitura que você lê assim, 100 páginas num dia brincando. Certo? Bem, essa era a proposta desse vídeo de hoje. Espero que não tenha ficado muito grande o vídeo, né? Mas eu vou continuar, dependendo de como for a demanda, eu vou continuar postando vídeos aqui. E a intenção do livro não é fazer só reacts de livros, porém reacts com a opinião de um cristão, que sou eu, né? E que talvez você se identifique. Ok? Reacts de vários assuntos. Fique com Deus e até a próxima.